Graça e paz a você que se inscreveu no curso de História e Doutrinas da Igreja de Cristo no Brasil. Este é o módulo 1, Protestantismo Brasileiro. E nesta aula, o qual é a nossa última, iremos falar sobre a concorrência protestante, que é aquela última fase do protestantismo no Brasil, que passa a contar a partir de 1980. Antes de nós irmos direto ao ponto, convém lembrar os dois fatores que foram decisivos na consolidação do protestantismo no Brasil. O primeiro deles foi a quebra do monopólio católico com a separação entre a Igreja e o Estado, pela proclamação da República, o que representou perda de influência e redução da amplitude de ação da Igreja Católica, obrigada a situar-se no nível das demais instituições. Até antes desse período, Igreja e Estado era como que um único órgão, né? Não havia essa separação, não havia distinção alguma, o que por conta disso a Igreja Católica exerceu influência não apenas no campo religioso, mas também político no Brasil. As igrejas sofreram perseguição por causa da sua fé, mas com a separação, você percebe uma radical quebra desse monopólio católico, no qual ela passa então a situar-se no nível das demais instituições religiosas ou do protestantismo, que até então era alvo de perseguição. Agora elas são denominações que são aceitas no Brasil sem qualquer preconceito ou perseguição em virtude da sua fé. Fora isso, há um segundo fator, que foi a quebra da hegemonia católica como expressão majoritária da identidade religiosa da nação, especialmente com a explosão do crescimento protestante a partir da década de 1980. Conforme vimos em nossas últimas aulas, o protestantismo, em datas anteriores, era um grupo minoritário no Brasil. O que predominava era a Igreja Católica, ela era, em outras palavras, a identidade religiosa da nação. Mas é a partir de 1980 que o quadro religioso do Brasil muda a ponto de o que era então, até então antes, um grupo minoritário, passa a ser um grupo concorrente com a Igreja Católica. Bom, dito isso, vejamos a causa para o crescimento do protestantismo no Brasil. A partir do início do século XX, a Igreja Protestante experimenta um crescimento acelerado. Porém, qual foi a causa para este crescimento? O espantoso crescimento da Igreja Protestante se deu principalmente em consequência do surgimento das igrejas pentecostais, ou do surgimento do movimento pentecostal no Brasil no início do século XX. Bom, a proliferação de denominações e congregações pentecostais constitui, pois, o elemento que revolucionou o quadro da religiosidade brasileira. Foi o que colaborou para que esse grupo, até então minoritário, se tornasse um forte concorrente contra a Igreja Católica, né? Bom, vamos aqui fazer um breve resumo da história do pentecostalismo no Brasil. Nós podemos dividir a história do pentecostalismo no Brasil em dois momentos, antes e depois da década de 80. Antes de 80, o pentecostalismo cresceu significativamente. Nesse período se estabeleceu as primeiras denominações pentecostais, conforme falamos na nossa última aula, que foi a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil. E nesse mesmo período também emergiu e consolidou-se no Brasil a presença de outras denominações pentecostais, entre elas a Igreja de Cristo no Brasil, ao lado de outras denominações também intrinsecamente pentecostal, como o Brasil para Cristo, o Evangelho Quadrangular, Deus é Amor, entre outras denominações. Além disso, nós temos um segundo momento, que foi depois dos anos 80, quando será marcado por dois fenômenos. Por um lado, o maior índice de crescimento da Igreja Pentecostal no Brasil,
e por outro lado, a participação expressiva da Igreja Evangélica na Assembleia Nacional Constituinte de 1986. Assim, a partir de 80, a Igreja Protestante, que até então era numericamente expressiva, porém sociologicamente desapercebida, ganha visibilidade e provoca um grande impacto na sociedade brasileira. Então, isso aqui foi um resumo, né, do pentecostalismo no Brasil, mas no próximo módulo nós iremos falar de forma mais ampla a respeito do movimento pentecostal, desde seu surgimento fora do Brasil até então sua inserção em território brasileiro. Bom, vejamos aqui algumas principais características dos pentecostais, né? Em primeiro lugar, uma organização hierárquica mais aberta, fundamentalmente sustentada pela participação leiga. Obviamente que isso difere muito, a começar das denominações históricas, que, diga-se de passagem, sustenta a participação principalmente dos clérigos ou dos líderes, né? Há uma preocupação maior pela formação teológica de seus líderes do que propriamente dito pela participação leiga de seus membros. As igrejas pentecostais, por outro lado, em sua organização hierárquica, ela sustenta a participação leiga. E isso é claramente visto em contexto de plantio de igrejas, abertura de congregações, no qual não é necessário alguém de formação teológica para estar à frente da congregação ou da igreja, né? Não, é apenas necessário que a pessoa seja crente, que a pessoa tenha convicção da sua salvação. Isso é suficiente, são predicados suficientes para aquela pessoa estar apta a assumir uma congregação e estar à frente. Então você percebe a participação leiga na expansão, na abertura de congregações, de plantação e por aí diante. Além disso, uma segunda característica dos pentecostais é a sua teologia simples e pouco sistematizada, cujos elementos centrais são a salvação em Cristo, a cura divina, o batismo com o Espírito Santo, evidenciado pela capacidade de falar em outras línguas, e o segundo, o advento de Cristo. Então você percebe que é uma teologia simplista, né? Resume algumas poucas verdades centrais da fé cristã e conforme falamos anteriormente, né, devido a essa participação leiga, não era requerido por parte dessa participação leiga, né, dos membros que tenham alguma formação teológica, né? Então eles tinham que saber o mínimo possível, o máximo possível a respeito dessas verdades centrais, o que presumo que qualquer pessoa ou qualquer crente pode ter plena convicção dessas verdades e pode ensinar a outros. Então a teologia simples e pouco sistematizada é uma segunda característica dos pentecostais que difere das igrejas históricas, né? no qual em geral caracteriza-se por uma teologia mais robusta, mais detalhada e sistematizada, né? E que não abrange poucos assuntos da fé cristã, mas vários assuntos, né? Então, os pentecostais, diferentemente das igrejas históricas, têm uma teologia mais simples e mais acessível numa linguagem do povo. Terceiro lugar, uma proposta de evangelização voltada para as massas, em oposição ao protestantismo transplantado dos Estados Unidos para o Brasil, de caráter elitista, né? Você percebe, e vocês com certeza perceberam, que muitas das denominações que vieram para o Brasil, por um lado,
manteve seu campo de atuação restrito ali à elite, à burguesia, né? Enquanto, por outro lado, a proposta dos pentecostais é se voltar para as massas, especialmente para aqueles grupos menos favorecidos, né? Tanto é que o pentecostalismo ele cresceu especialmente no meio das classes pobres, né? Do país, né? O pentecostalismo ele cresce e consolida especialmente entre os menos favorecidos, a classe pobre do Brasil, diferentemente das igrejas históricas. É bem verdade que hoje as igrejas históricas estão presentes nos mais diferentes contextos, mas até então não era o caso aqui, né? Pelo contrário, a igreja pentecostal é quem apresenta uma proposta radicalmente nova em comparação às igrejas históricas. Bom, em quarto lugar, uma liturgia com menor grau de formalidade, marcada por maior expressividade corporal e por uma inologia identificada com o ritmo da terra, provocando a participação entusiástica dos fiéis. Então, diferentemente daquela formalidade, aquele alto grau de formalidade do culto das igrejas históricas, no pentecostalismo a liturgia não tem tal exigência, né? A liturgia do culto não requer tamanha formalidade, é elaborado uma inologia no ritmo da cultura vigente, da cultura brasileira, e isso com certeza é um diferencial, né? É um diferencial. A maior parte dos hinos de muitas coletâneas de igrejas históricas são de compositores estrangeiros, né? Falando de suas próprias realidades, mas não exatamente a partir da realidade brasileira. Já por outro lado, você tem a Assembleia de Deus, que surge nesse contexto com a harpa cristã, o saltério, com hinos de composição de missionários brasileiros, de missionários residentes do Brasil. Então isso é um diferencial. Então essas são 4 principais características dos pentecostais. Bom, chegamos ao fim de mais uma aula e nós teremos, em relação a esse módulo, 3 bônus extras, que são 3 videoaulas do nosso professor, de nosso seminário, o pastor Rony Edson, que vai estar discorrendo a respeito da história da igreja brasileira. Essas são 3 videoaulas do nosso curso de capacitação de obreiros. Então, quem já teve a oportunidade de fazer e de ter acesso a essas aulas, então vai ter uma oportunidade de rever esses conteúdos. Aqueles que porventura não conheçam a nossa capacitação terão a oportunidade de conhecer um pouco dela através dessas aulas. Então, nosso próximo módulo iremos falar então do movimento pentecostal. Aguardo vocês.